Você pode estar abrindo a sua Bíblia em João. Tô ouvindo, tá legal. Você pode estar abrindo a sua Bíblia no livro de João. Vai aparecer aqui no telão. Você que não tem Bíblia, não tem como fugir, tá? Vai ter que ler a Bíblia hoje. João capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Mas antes de ler esse texto, eu quero falar algumas coisas para você. Deus tem falado muito, em muita coisa, em muitas áreas. E do último processo que eu passei, que não foi nada fácil, mas foi muito bom, por mais que isso pareça contraditório, Deus colocou algo no meu coração que eu não tinha e que eu estou entendendo a preciosidade que isso é, que é a gratidão. E essa semana eu orava pedindo para Deus, Deus, que bom que o Senhor tem me feito entender isso, porque eu tenho sido grato em pequenas coisas do dia a dia. E eu falei, Deus, eu preciso liberar isso sobre a igreja, eu preciso, falar com a igreja sobre esse assunto que é tão importante. Então no meu devocional, na parte da manhã, eu orei sobre esse assunto e ao sair para o trabalho, Deus falou comigo no caminho. Deus me deu uma frase, Deus falou assim, Fernando, a bênção, a profecia e a gratidão são chaves para o sobrenatural. E eu disse, uau! E hoje eu estava orando e Deus me falou mais uma coisa. Ele falou, Fernando, lembra que você orava por manifestações espirituais, por dons, por curas, milagres? Eu falei, claro, Deus, eu lembro. Eu orava por isso, E ele falou, agora você vai entender como funciona. E eu quero tentar te explicar isso nessa noite. Sabe, 2 princípios preciosíssimos para a gente poder introduzir o assunto. Tudo que é de Deus começa pequeno. Entenda isso. O que começa grande é monstro. As coisas de Deus, elas são pequenas. Jesus começou seu ministério com 12 pessoas, trabalhou apenas 3 anos. Sabe, Deus começou toda a humanidade com um homem e uma mulher. As coisas de Deus são assim. E Deus deixa 2 princípios, e eu quero falar isso para vocês nessa noite. O primeiro princípio importantíssimo, seja fiel no pouco, e o muito eu te confiarei. E o segundo princípio que está lá em Tiago, que depois nós vamos ler esse texto e vamos aprofundar nele. Da mesma boca não pode sair água doce e água salgada. Da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Sabe, o que nós estamos entrando nesse momento e o que nós precisamos entender é sobre o poder da palavra. Porque quando eu vou orar por alguém, o que eu faço? Eu libero uma palavra, pela autoridade do nome de Jesus. Então eu libero uma palavra. Só que como é que nós temos lidado com essa palavra, não só quando oramos por um enfermo, mas no nosso dia a dia? E é isso que eu quero comentar com você nessa noite. E para a gente iniciar a introdução, a gente vai começar nesse texto aqui, que diz assim, por mais que a Bíblia comece em Gênesis, o início de todas as coisas é isso aqui. O princípio é Gênesis, o início é João capítulo 1, versículo 1. E a Bíblia diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, o que eu entendo aqui é que a palavra que está aqui descrita, e observe, volta lá no versículo 1, que essa palavra ela está com letra maiúscula, então ela está se referindo a uma pessoa, não a palavra em si escrita, mas é uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Jesus. Então entenda que na criação do mundo, Deus foi o agente. E o verbo, a palavra, outras versões falam o verbo, Porque o verbo fala de ação. Era Jesus. Então Deus liberava uma ordem e Jesus fazia. E a palavra diz que Ele é a palavra. Sabe, outra coisa, Deus, a palavra, ela esteve presente na criação de todas as coisas. Como é que Deus formou o universo, o mundo e nós mesmos? Através da palavra. Deus dizia, e faça-se, e assim acontecia. E assim Ele foi fazendo, e além de ir fazendo, a gente vai entender, se você parar e ler o livro de Gênesis, eu amo Gênesis,
que ali tem os princípios, assim, tudo muito estabelecido. E Deus fazia, e ele via que era bom, e o que ele fazia depois? Ele abençoava. E eu abençoo. Então ele foi fazer o mundo, ele falou, faça-se, né? Faça assim, faça-se assado. E daí quando ele foi fazer o homem, ele disse, então agora façamos nós. Ele dá mais uma palavra. E aí com as suas mãos ele forma o homem, ele forma Adão. E Deus, eu sempre faço essa pergunta e é interessante a gente refletir isso. Alguém aqui já viu Deus? Já viu assim? Visível? Eu não conheço ninguém que tenha visto Deus. A gente já escuta pessoas que já viram a Jesus, mas a Deus ninguém viu. Por quê? Porque o modo de comunicação, o que Deus espera, não é a visão, mas é a palavra. Então Deus sempre falou ao seu povo, desde o início do mundo. O modo que Deus tinha de comunicação, de interação, essa é a palavra correta, é a palavra. E Deus sempre orientava o povo, Deus sempre dava palavras para o povo, sabe? E o que é interessantíssimo em Gênesis, como eu citei aqui no início de Gênesis, Deus cria uma cultura que precisa muito ser resgatada, que foi perdida. Nós não temos. O mundo ocidental não tem essa cultura, que se chama cultura da bênção. O oriental, ele entende isso. Ali o povo do Oriente Médio, né, o povo da Ásia, ele entende a questão da importância da palavra. O povo ocidental não entende. Nós não compreendemos o poder que existe na nossa palavra. Nós não compreendemos que todas as coisas foram feitas através da palavra. E que Deus deu a nós esse mesmo poder de, através da nossa palavra, podermos criar coisas, conectar coisas, estabelecer coisas. Como é que você se liga a Jesus? Como é que você faz para você se conectar com Jesus? Não é através da palavra? Não é fazendo um reconhecimento público, verbal, declarando que Ele é o nosso único e suficiente Salvador? Esse é o modo que a Bíblia nos pede para que seja feito. Então a palavra, ela tem um poder extremamente grande, grandioso, que precisa muito ser compreendido, entendido e respeitado. Porque do contrário, nós estamos caminhando no inverso da cultura da bênção. Nós estamos caminhando na cultura da maldição. Porque como a Bíblia é muito clara, ou sai coisa boa ou sai coisa ruim. Não tem meio termo. Ou nós temos sido abençoadores, ou nós estamos amaldiçoando as pessoas. Então nós precisamos tomar extremo cuidado com a nossa língua. Para que você compreenda um pouco melhor essa introdução, 2 Pedro, Gabriel, coloca aí para mim, por favor. O capítulo 1, versículo 3 e 4. Talvez você diga assim, mas Deus é Deus, o que Deus fala está falado, o que eu falo não tem esse poder. O que eu falo não é bem assim, Fernando. Tudo bem, eu respeito sua opinião, mas eu quero na palavra mostrar para você como é que as coisas funcionam. Aqui diz assim, seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então eu quero que você preste atenção aqui, que Deus nos deu, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza de quem? De Deus. Outra versão fala cooperantes da natureza de Deus, da natureza divina. Então, é muito claro isso, sabe? Para mim isso é muito claro. Deus, quando Ele cria o homem, Ele diz assim, que seja feita a minha imagem e semelhança. E aqui em 2 Pedro, ele vem reafirmar, ele diz assim, vocês são coparticipantes da minha natureza. Então, a gente poderia falar de uma forma quase herege, que nós somos pequenos deuses, não Deus com D maiúsculo, compreendam isso, nós não somos Deus, mas nós somos pequenos deuses, que têm os atributos divinos em nós, e que precisam ser aplicados para que o reino de Deus seja estabelecido, para que os princípios sejam estabelecidos, e para que as coisas comecem a acontecer.
E o principal modo operante disso acontecer é através da palavra. Oração, orar em línguas, bênção, profecia e gratidão. Provérbios 18, 21. Só para mim concluir essa introdução sobre esse assunto, para mim tentar convencer você da importância disso. E aí depois nós vamos discorrer em outros assuntos também. Provérbios 18, versículo 21. Olha que forte esse provérbio. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Uau! Onde é que está o poder da vida e da morte? Na palavra. Na bênção ou na maldição? Então, eu posso liberar vida sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre o município, sobre o trabalho e sobre tantas situações decorrentes do dia a dia, ou eu posso liberar a morte. Através do que eu falo, através somente da minha boca. É um atributo precioso. Vocês já pararam a observar que de todos os seres criados, nós somos o único que tem uma comunicação, digamos assim, uma comunicação diferenciada, mais apurada, mais complexa. Acho que essa é a palavra correta. Os outros animais têm meios de comunicação muito simples, né? E saber quem é o macho, saber quem é a fêmea. Nós não. Nós discorremos sobre assuntos que são profundos. Foi nos dada essa capacidade diferenciada, é um atributo divino que foi nos dado e que nós não temos essa compreensão. E nós precisamos, com todas as forças e com a maior rapidez possível, compreender isso. E olha que interessante isso. A bênção, a profecia e a gratidão, ela partem do mesmo Espírito. E elas se entrelaçam entre si. Elas vêm de um só lugar. E elas são muito parecidas, elas se entrelaçam, entendeu? Então, quando eu abençoo, quando eu libero uma palavra sobre a vida de alguém, quando eu sou grato por algo, é um Espírito que está agindo. É o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo. E eu quero aqui explicar um pouquinho para vocês alguns conceitos sobre isso. Sobre abençoar. O que é abençoar? Talvez você não entenda bem o que é abençoar. Porque assim, na linguagem crente, digamos assim, nós até declaramos, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, né? A gente termina o culto, todo mundo diz Deus abençoe, que bom que é feito isso. Mas vamos entender o que é isso. Então, abençoar é converter em algo benéfico, transmitir algo. Eu tentei resumir. Então é converter em algo benéfico, é transmitir alguma coisa. Isso é abençoar. Então, quando eu vejo que o meu filho está fazendo malcriação, eu tenho duas opções. Ou eu amaldiçoo e digo, menino, você não presta mesmo, você é um endiabrado, você é um moleque. Sabem a origem da palavra moleque? Moleque vem do deus Moloque, que as pessoas, claro, isso muitos anos atrás, sacrificavam as crianças para esse deus. Então essas crianças que eram sacrificadas a Moloque eram conhecidas como moleques. A origem da palavra vem disso. E a gente declara, esse moleque. A gente está consagrando nossos filhos, sem saber, claro que a gente fez isso na inocência, só que a partir de hoje a gente não faz mais, né? Danado, a origem da palavra do diabo, danado, é que vem do diabo. Esse danado, e não é danado, a gente tem às vezes orgulho de falar isso. Não, meu filho é danado, e dá um sorriso no final, nem sabe que com a palavra está consagrando o filho ao demônio. A maioria de nós já fez isso. Nós precisamos entender, a nossa palavra ou sai bênção, ou dela sai maldição. Então o que nós estamos transmitindo às pessoas, aos nossos filhos, que mensagem nós estamos passando às nossas esposas? Nós estamos liberando bênção ou maldição? E olha que interessante, o mesmo esforço que você tem que fazer
amaldiçoar alguém é o mesmo esforço que você tem que fazer para abençoar alguém. A dor que dá na língua, o esforço é o mesmo. Não muda nada. Só que a gente prefere liberar a maldição. Porque é uma cultura. Entendeu? Não é por maldade muitas vezes, mas é porque isso vem de pai, vem de vô, vem às vezes da própria igreja. Tem pastor que não abençoa o membro quando ele pede para sair da igreja, ele libera maldição sobre a pessoa. Vocês acreditam? Tem. Dentro da igreja a cultura da maldição existe. Então isso precisa ser mudado, isso precisa ser compreendido. A gente precisa mudar esse hábito urgentemente, precisa começar a abençoar. Às vezes acontece alguma coisa ruim, você tem duas opções, liberar bênção ou maldição. Eu peguei esse hábito agora, o cara faz uma coisa ruim para mim, eu digo, mas é um abençoado. A vontade que vem não é essa, mas o que eu libero da minha boca é isso. Não, isso é um abençoado. Tô liberando coisa boa sobre ele, entendeu? Então, cuidado, atenção a isso. Eu comentei com a Cláudia sobre esse assunto e ela me deu uma frase e eu achei muito interessante, quero partilhar com vocês. A Cláudia disse assim: a bênção me libera, ela abre portas, a partir daí eu sou livre para decidir o que fazer. Olha que interessante essa compreensão, e isso é fato. Então, quando alguém libera uma palavra, isso quando vem de um pai, de uma autoridade, de alguém que está acima de nós, aquilo é fato na nossa vida. Então o pai libera uma palavra para o filho e diz assim: você nunca vai ser nada na vida. O que acontece? Cresce e vira o quê? Um Zé Ninguém. E aí ele se esforça, ele vem na igreja, ele dá dízimo, ele dá oferta, ele trabalha, ele estuda, mas continua sendo um Zé Ninguém. Por quê? Porque enquanto não tiver a bênção, ele não consegue ser liberado para avançar. Então, bênção é algo que precisa ser urgentemente estabelecido. Vocês viram aquela primeira mulher que falou aqui, e ela falou, e a segunda mulher, a primeira mulher foi minha mãe, a segunda foi a mãe da Cláudia. Eles nos abençoam como os pastores, e eles não são evangélicos. Nós temos a bênção deles. E Deus foi tão misericordioso comigo, com nós, né? Comigo, com a Cláudia, que nós somos uma só carne. Meu pai também não é evangélico e eu ganhei a bênção do meu pai. Meu pai falou assim, antes de eu assumir o pastoreado, né? Uma semana antes, mais ou menos, 10 dias, ele falou: você vai ser um grande pastor. Sabe, eu senti, não só a alegria, mas eu senti o céu mover naquele dia. Eu senti que a partir daquele dia eu estava liberado, eu senti paz no meu coração para assumir esse chamado, que é tão sério, né? Através da palavra do meu pai. Casamento, quantos casamentos já foram desfeitos por falta de bênção de pai e de mãe? Vai casar no dia do casamento, ou dias antes, ou durante o casamento, o pai e a mãe vai lá e liberam uma palavra: não, vocês não vão dar certo, vocês vão separar logo, isso aí não tem futuro. O que acontece? Acontece. Passa-se o tempo, divorcia. Porque não está liberado, entendeu? Está preso naquilo. Porque a palavra, ela tem autoridade, nós somos autoridade sobre a vida das pessoas. Tudo que eu libero aqui para vocês, eu tenho autoridade para fazer isso. Tudo que você como pai libera para sua esposa, para o seu filho, você tem autoridade. Você como mãe tem autoridade. Deus estabeleceu esse princípio que era para ser maravilhoso, porque ele é gratuito. Ele não depende de conhecimento teológico, ele não depende de eu ser um expert na Bíblia para poder abençoar alguém, depende apenas do meu esforço de querer declarar algo bom, e de projetar algo bom em alguém, de transferir algo bom para alguém. Então quando eu declaro a bênção, eu declaro algo que eu tenho para que a pessoa possa ter também. Eu estou transmitindo algo, estou liberando ela. Isso é bênção. Eu acredito muito num princípio que é a interação entre os céus e a terra. Sabe? Tem pessoas que acreditam
que Deus se ausentou e que nós estamos vivendo somente a consequência nossa. As pessoas que acreditam que Deus está regendo toda a terra e nós somos apenas bonequinhos na mão de Deus. Eu não acredito nenhuma nem na outra. Você pode até discordar, mas a minha opinião é essa. Eu acredito numa interação, numa comunicação. Existem momentos que Deus, Ele mexe os seus pauzinhos para que as coisas aconteçam. E existem momentos que Ele espera que nós façamos coisas. Sabe, eu quero, no livro de Mateus, capítulo 18, você vai entender por que eu estou falando isso. Mateus 18, versículo 18 até o 20. Diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Olha, mais claro que isso, a água de cacimba, né? Como diz o ditado. Deus deixou muito claro e disse assim: do que vocês concordarem, e só pode haver concordância se houver comunicação, se houver palavra. No que vocês concordarem na terra, eu vou ligar no céu. E o que vocês ligarem, desconectarem do céu, eu vou desconectar na terra. Uau! Que poder que foi nos dado! E como é que nós fazemos isso? Através da palavra. Então por isso que eu creio nessa interação. Através desse versículo eu interpreto uma forma mais simplista, né? Que as coisas acontecem através do que Deus quer e do que nós fazemos. E não só de um e não só do outro. Quero ler mais um texto para você, Tiago 3, capítulo 9. Aqui fala sobre a diferença entre o que nós falamos, sobre maldição, sobre bênção. Tiago 3, versículo 9 ao 12. Com a língua bendizemos ao Senhor. Todo mundo aqui cantou e adorou Jesus. Bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos o quê? A semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, eu quero orar por um enfermo, eu quero liberar uma palavra de... Eu quero me mover nos dons. Coisas grandiosas, coisas que, né, nos colocam num patamar talvez diferenciado de reconhecimento. Então quando eu venho na igreja aqui, eu canto com toda a minha voz, me esforço para cantar alto, para as pessoas verem que eu estou cantando, que eu estou adorando a Jesus, que eu sou livre. Mas quando sai ali fora, trupica na calçada, diz: ô desgraça. Mas é uma peste isso aqui. Meu marido tá louco, né? E aí começa a jogar água salgada. E é por isso, e é isso que Deus me fez entender, é por isso que muita gente não consegue manifestar nas coisas grandes de Deus. Porque o modo operante é a palavra. Então se eu, nas pequenas coisas, eu sou infiel, meu irmão, Deus não vai conceder as grandes. Preciso começar a mudar a minha cultura. Preciso começar a liberar coisas boas. Bênção, 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 bênção. E aí Deus vai reconhecer a minha semelhança com Deus, porque a minha divindade, a divindade que existe em mim, a minha cooperação que eu posso ter para com Deus, e começa a liberar o mover de Deus sobre a minha vida, e aí eu vou começar a ver as coisas acontecerem verdadeiramente. Eu vou dar uma dica para vocês, preciosíssima. Eu entendi isso essa semana. Daí eu falei para minha esposa, ela disse: eu já sabia. Normalmente a mulher já sabe e o homem demora a entender. Não sei por que isso, mas acontece, né?
E ela disse: Fernando, quantas vezes eu já te falei isso? Eu falei: mas não foi Deus. Deus falou, eu acredito. Quando a mulher fala, a gente não acredita, né? Mas a melhor maneira de você identificar se você está na carne ou está no espírito é pelo que você declara. Facinho assim. Você não precisa ficar 1 hora fechado no quarto. Você não precisa fazer jejum para saber se está na carne, se não está na carne. Não precisa de uma revelação divina. É só começar a observar o que sai da sua boca. Quando você está murmurando muito, está liberando palavra contrária, meu irmão, você está na carne. Você acende o alerta que você precisa fazer alguma coisa para inverter esse processo. Agora, quando eu estou, né, aquele dia assim que eu vejo os passarinhos cantando, que coisa mais linda, né? Canta às 5h30 da manhã do lado da janela da gente, a gente acorda feliz. Nossa, que benção, Deus trouxe esse passarinho aqui para me acordar. A gente está no espírito. Mas se você vê o passarinho cantar e já querer dar uma pedrada nele, é porque você está na carne. Entendeu? Então, é um relógio. É um termômetro que Deus colocou, porque é algo muito notório isso, é muito fácil de identificar. Se eu estou na carne, eu estou no espírito, é através da nossa palavra, do que nós declaramos. Se eu estou conectado com Deus, jorra de mim coisas divinas. E aí eu te dou uma triste notícia: se você não está conectado com Deus, você está conectado com o diabo, porque não tem meio termo nessa história. E aí o que vai jorrar de você é coisas demoníacas. E aí eu volto para Tiago: do que adianta eu vir aqui cantar louvores se o que sai da minha boca é algo maldito? Será que isso procede no reino dos céus? Será que isso vai ser ligado nos céus? Creio que não. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com quê? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele já fez tudo que Ele tinha que fazer. Isso aqui nos ensina primeiro a orar. Porque eu não preciso orar para que Deus faça, eu preciso orar para que eu entenda se eu estou pronto para receber, porque isso já está abençoado, entendeu? Porque Deus já preparou toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Isso precisa apenas ser conectado na terra. Lá em cima está liberado. E aí, como nós devemos ser co-participantes das bênçãos, nós devemos liberar isso no dia a dia. Mas nós, o que nós fizemos? Nós retemos a bênção. E retendo a bênção, eu retenho quem? O próprio Deus. Por isso que eu te falei da interação. Que Deus é tão humilde, a humildade de Deus é algo que não nos é conhecido da forma completa, mas de uma forma que eu posso interpretar. Deus é tão humilde que Ele se dispôs a depender de mim para que as coisas acontecessem muitas vezes. E muitas coisas nós impedimos também que Deus faça coisas, porque nós não conectamos, como está dito lá em Mateus, nos céus, aquilo que Deus quer conectar. Nós estamos agindo contrariamente ao reino dos céus muitas vezes, simplesmente através do que nós declaramos, simplesmente através da nossa palavra. Eu já quero pular agora para a parte de profetizar. Tá? Então, o que eu estou falando de profetizar, eu não estou falando daquela profecia que vocês estão acostumados a ver. Então, já tira isso da cabeça. Aquele eis que te digo, diz o Senhor assim, o Senhor dos Exércitos. Não é disso que eu estou falando. Profecia, a base da profecia, ela é o quê? Ela é uma pré-visão, é algo que ainda não aconteceu, mas que eu creio que vai acontecer, daquilo que a palavra já me garante. Porque se eu agir assim, eu nunca vou errar. Um exemplo bem simples. O que a palavra fala sobre salvação? Deus espera que todos cheguem ao arrependimento. E junto com o arrependimento, a salvação. Aí vem alguém que está muito atribulado, que não está bem, e ela fala assim: eu acho que para mim não tem jeito. O que você vai liberar sobre a vida dela?
Uma profecia declarando o quê? A palavra, dizendo assim: eu creio, segundo a palavra de Deus, que tem salvação para você. Eu creio no nome de Jesus que tem jeito sim. Porque quem me garante é a Bíblia. Não é eu, entendeu? Eu não estou falando de dar conselho. Eu não estou falando de falar o que eu acho. Eu estou falando do que a palavra já me garante. E para que eu possa fazer isso, primeiro eu preciso conhecer essa palavra. Sabe, a profecia, primeiro antes de falar disso, eu quero ler Mateus 5:22. Mateus 5:22. Diz assim: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser palavra a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Será que é sério ou não? Estão liberando maldição, profecia contrária à palavra. Porque o que a palavra diz? Que nós somos abençoados, que nós somos filhos. Nós estamos chamando as pessoas de desgraçadas, de loucas, de malditas. É isso que nós estamos liberando sobre as pessoas, é isso que nós estamos profetizando sobre as pessoas. Nós vamos ser julgados pela nossa palavra. Sabe, a profecia, ela não me isenta das responsabilidades. Então não é porque eu falei que vai acontecer. Por favor, entenda isso. Eu expliquei isso em alguns cultos passados, que a profecia, o cumprimento da profecia não depende da profecia, mas depende da obediência de quem a recebe. Isso faz toda a diferença. E é por isso que muita coisa que já foi profetizado não aconteceu. Não é porque Deus falhou e porque Deus deixou de ser Deus. É porque eu não estou no caminho que deveria estar. Então a profecia não depende de si só. A profecia não me isenta de responsabilidades, entenda isso. Na verdade, o que ela faz é me conectar com o sobrenatural. Aquilo que não está ainda ao meu alcance, mas que eu creio que a partir da minha fé, através da minha atitude, vai acontecer. Então, sobre a vida do meu filho, eu profetizo que ele vai ser um grande homem de Deus. Que ele vai muito mais longe do que eu fui. Que ele vai fazer muito mais coisas do que eu posso fazer, do que eu estou capacitado a fazer. E o que me garante isso? A palavra. Porque se Jesus disse que Ele espera que nós sejamos maiores do que Ele, por que eu não posso querer que meu filho seja maior do que eu? É a coparticipação da natureza divina. Vou ler um texto breve, Ezequiel 37, texto conhecido, que fala sobre vale de ossos secos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam quem? A palavra do Senhor. Eu profetizo em cima do quê? Da palavra. Próximo. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Ele profetizou segundo o quê? Ordem recebida. Eu vou ensinar um princípio bem simples e rápido para você. O nosso problema com profecia não é a profecia, é porque nós queremos incrementá-la. Esse é o problema da profecia. É por isso que a profecia na igreja, infelizmente, tem caído em descrédito.
Porque daí eu olho aqui para o Dudu, um exemplo, tá? Não está acontecendo, mas um exemplo. Eu olho para o Dudu e Deus me deu uma imagem, eu vejo um coração e o Dudu. Aí o que eu deveria fazer? Chegar para ele e dizer: Dudu, Deus me deu uma imagem, um coração. Faz sentido para você? E ele vai dizer sim ou não, segundo o julgamento dele, que a profecia sempre tem que ser julgada. Agora, o que a gente faz na carne? O que a Cláudia já faria nesse momento? Ela acabou de fazer aqui. Dudu, acho que você vai casar. Deus está me mostrando que você vai casar. Aí o Dudu sai desesperado atrás de uma mulher, porque ele recebeu uma profecia que ele precisa casar. A profecia para quem libera nunca faz sentido, só faz sentido para quem recebe. Então não queira entender o que Deus mandou você falar. Apenas fale exatamente do modo que Deus te deu, porque daí não tem risco de erro. E aí eu continuo: eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Então eu tenho poder sobre a palavra, segundo a palavra de Deus, segundo a ordem de Deus, de trazer vida onde não existe. Sabe, então Deus nos deu uma autoridade, um poder sobrenatural de, ao passar por uma pessoa que está morando na rua, liberar uma palavra sobre ele e dizer: eu profetizo vida sobre você, eu profetizo que você vai ser liberto no nome de Jesus. Passar numa boca de fumo, eu digo: eu profetizo no nome de Jesus que esse lugar vai se converter, vai ser uma igreja. Passar em frente aos prostíbulos e dizer: eu profetizo o Espírito do Senhor sobre esse lugar para que as pessoas se arrependam. E vai acontecer, porque a palavra me dá garantia que isso vai acontecer. E eu creio que vai acontecer. Porque se Deus foi capaz de juntar um monte de osso seco e formar dali um exército, o que é impossível para Deus? Será que o meu marido, a minha esposa vai se converter um dia? Comece a profetizar. Sim, eu profetizo. Tem um exemplo tremendo da família do pastor Fábio, esse que falou aqui para nós, lá de Juí. Ele testemunha isso, que a família dele não era convertida. E eles chegavam à noite de farra, de festa, e a única que era convertida na família era a vozinha dele, se eu não me engano. E eles chegavam lá 3, 4 da manhã, embriagados, vindo de lugares que não deveriam estar, que eu não quero nem citar aqui, porque esse vídeo vai cair na internet. Então, mas amém. E sabe como que ela recebia essas pessoas? Ela ia na porta, um por um, e orava por eles e declarava: eu creio que você vai ser um homem de Deus. Eu creio que você vai se converter, que você vai servir ao Senhor. Nunca liberou uma palavra de maldição sobre a vida deles. Alguém aqui já viu falar sobre o pastor Irineu Gruber? Alguns conhecem, é um pastor reconhecido mundialmente. Ele é da família do pastor Fábio. Dali saíram muitos homens de Deus, muitos pastores, pela fé e pela profecia dessa mulher que creu naquilo que a palavra garantia a ela. A Cláudia me lembrou aqui, ela dizia: vocês não são o que meus olhos estão vendo. Olha que lindo isso. Isso é fé, isso é sobrenatural. E para concluir a parte da profecia, 1 Coríntios 14, 31, ela tem dois princípios, ela nos ajuda em duas coisas. 1 Coríntios 14, versículo 31. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então a profecia, ela tem dois propósitos: nos instruir e nos encorajar. Então quando eu libero uma palavra dessa sobre a vida de alguém, eu estou dando direção para ele. Talvez ele nunca recebeu, talvez ele não saiba o caminho, e através da minha boca ele vai entender o caminho que ele deve percorrer, porque eu estou dando a ele uma instrução. E junto com a instrução vem o encorajamento. A fé é necessária, assim como o Johnny falou aqui, que uma vez eu tive uma direção de Deus de profetizar sobre ele a mesma palavra profetizada a Josué: ser forte e corajoso. Fez sentido? O Johnny carrega essa palavra até hoje.
Eu o orientei o que deveria ser feito e eu o encorajei para que ele tivesse a força necessária para cumprir aquilo que Deus queria que ele fizesse. Sentado, nós dois, joelhinho com joelhinho, né? Simples. Não precisou o véu se abrir, o céu se abrir, não precisou, né, dar uma sapatinha, né, fazer. Simplesmente eu liberei aquilo que Deus me falou. Isso já fazem mais de 1 ano e ele carrega ainda essa palavra com ele. E a última coisa que eu quero falar para você é sobre gratidão. E o que é gratidão? Gratidão é reconhecer um bem feito por outra pessoa a mim. Eu reconheço aquilo que foi feito por mim. E a gente pode ficar o resto, pode amanhecer aqui, falando sobre coisas que foram feitas a nós, da parte de Deus, e que Ele ainda faz e daquilo que Ele ainda vai fazer, que nós deveríamos ser gratos. Coisas simples, coisas pequenas. Eu sempre gosto de instruir isso e falar para vocês, nós somos privilegiados, extremamente privilegiados. Quem aqui não tem luz elétrica em casa? Quem aqui não tem água potável em casa? Quem aqui não tem um lugar para dormir? Vocês sabiam que existem bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso a isso? E sabe, coisas simples que nós não damos valor. Nós vamos lá na torneira, pegamos um copo d'água geladinho, água potável, purinha, tomamos e não lembramos de agradecer a Deus por aquela água. Tem pessoas no Brasil ainda que precisam caminhar quilômetros para buscar água só para tomar, não é nem para tomar banho, é só para ter o que beber. E eu vou falar uma coisa muito séria, eu tenho certeza que ele dá mais valor para a água do que nós. Porque quando a gente paga um preço, aquilo costuma ter um valor maior. Mas como é muito fácil, a gente acaba desvalorizando. Então nós somos extremamente privilegiados. E Deus tem nos cuidado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado de N coisas. Deus tem feito maravilhas, Deus tem falado, Deus tem agido. O Espírito Santo está aí para todo mundo se comunicar e se conectar com Ele. Não existe distinção, não existe ninguém que não possa ouvir Deus. O véu do templo já se rasgou de alto a baixo, já foi liberado sobre nós. Ah, mas eu nunca ouvi Deus. Meu irmão, começa, se exercita. Eu não sei como é que faz, não precisa fazer nada, para então. Para o que está fazendo e começa a tentar ouvir. Olha que um exemplo simples que aconteceu hoje comigo. Saí de casa, falei para Cláudia, eu vou no mercado comprar o pão e o suco para a ceia. Beleza. Peguei minha carteira, botei no bolso, peguei a chave de casa, abri a casa, dei 3 passos, o Espírito Santo me falou, esqueceu o cartão. Eu peguei minha carteira, daí eu parei, peguei minha carteira, abri, o cartão não estava dentro. Eu falei, obrigado, Jesus. Me livrou de ter que caminhar. E eu estou precisando, mas eu agradeci. Voltei, peguei o cartão e fui no mercado. Simples. Só que é tão simples que a gente não acredita. Porque a gente acha que vai aparecer alguém na minha frente e vai dizer, meu irmão, você esqueceu do seu cartão de crédito. Não precisa. A profecia, na verdade, ela é necessária quando a gente para de ouvir Deus. Porque a profecia, ela só vem confirmar aquilo que Deus já está falando com a gente. E nunca algo contrário. Então a gratidão, Mateus 11, 25, 26, te ensinar alguns princípios sobre gratidão. Coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Porque daí talvez você está tão na carne, sabe? Você está tão mal que você começa a dizer assim, não, mas eu não tenho motivo para agradecer. Vou te explicar algumas coisas aqui. Mateus 11, 25, 26. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Esse aqui é o nosso problema com gratidão. De entender que as coisas têm que ser não do nosso agrado, mas do agrado de Deus. Então, quando as coisas não saem do jeito que eu acho que deveria ser, eu murmuro. Eu reclamo com Deus.
E aí eu começo a duvidar de Deus, porque o diabo está só esperando uma chance dessa para começar a colocar seta na sua mente e no seu coração. E aí eu começo a duvidar, começa a me vir incredulidade, e eu começo a reforçar isso com palavras, porque as coisas não foram do jeito que eu queria. Então Jesus, quando ele agradece, tem uma outra versão que ele fala aqui: eu te dou graças, Pai. Ele está agradecendo, né? Porque assim foi do teu agrado. Eu quero mostrar mais um texto para você, para reforçar isso que eu estou falando. Romanos 8, 28. Você vai sair daqui no nome de Jesus, dando glória a Deus pela sua vida. Feliz por todas as coisas ruins que estão acontecendo com você. Assim eu profetizo. Romanos 8, 28. O que diz aqui? Sabemos que Deus age em todas as coisas. Para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então aqui existe uma promessa. A promessa é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como eu falei, para toda promessa existe uma exigência. E a exigência é para os que amam a Deus. Existe sempre uma condição para a promessa. E a promessa não se cumpre por si só, mas por obediência, como eu falei. Então aqui, para que todas as coisas cooperem para o meu bem, eu preciso primeiro, antes de todas as coisas, amar a Deus. Então, se eu amo a Deus, tudo que Ele faz é para o meu bem. Inclusive as coisas que não parecem. E eu vou te ensinar outra coisa aqui: Deus não faz questão de nos dar satisfação, tá? Porque se fosse assim, Ele não seria Deus. E porque Ele conhece todas as coisas, e nós devemos sermos mais humildes e reconhecermos a nossa humanidade e a nossa incapacidade e deixar Ele começar a agir. Deixar Ele começar a fazer, me guiar, me instruir nas coisas que têm que ser feitas. Processo, eu falo muito, vocês cansam de ouvir sobre isso aqui, né? E aí a gente reclama de coisas triviais. Eu digo para você, Abraão passou por dificuldade, Moisés passou por dificuldade, Jesus passou por dificuldade, Davi passou por dificuldade, Daniel passou por dificuldade. Os grandes homens de Deus na Bíblia passaram por dificuldade, mas eu quero chegar lá sem esforço. Eu quero chegar lá sem passar por processo. Qual que foi o grande atributo, a grande qualidade de Jó? Não murmurou. Deus quis assim, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora o problema está se você não ama. Aí é consequência tua, meu irmão. Aí você que vai ter que resolver, você que vai ter que achar o caminho. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu creio que vocês amam a Deus de todo o coração e que todas as coisas vão cooperar para o bem de vocês. E o último texto para nós encerrar esse assunto. 1 Tessalonicenses 5,18. Diz assim: deem graças ou sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando eu entendo que Deus é um Deus que ainda age na minha vida, que existe uma interação, que existem condições para a promessa, mas eu creio na promessa e eu estou dentro da condição. Quando eu começo a entender que todas as coisas então acontecem para o meu agrado, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu chego em 1 Tessalonicenses 5,18 e digo assim: Deus, obrigado por todas as circunstâncias. Vou dar um breve testemunho. Meu primeiro filho, meio da Cláudia, o Emanuel, ele faleceu com 3 dias de vida. Nasceu prematuro, a Cláudia, por um milagre, sobreviveu. E eu fiz parte desse milagre, eu fui parte desse milagre. Porque quando ela convulsionou, e ela estava inconsciente no quarto, deitada, inconsciente, roxa, quase que sem vida,
Eu coloquei uma mão sobre o ventre dela e outra mão sobre a cabeça dela. E eu fiz uma coisa, eu disse: eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Órgãos voltem a funcionar no nome de Jesus. E eu creio que essa palavra foi ligada nos céus e ela sobreviveu. Só que meu filho faleceu com 3 dias. E eu entendi outra coisa maravilhosa na minha vida através disso. Eu entendi que tudo é do agrado de Deus. Então as coisas são do jeito que Ele quer. Porque eu criei a expectativa de crescer com meu filho. Mas Deus me permitiu viver 3 dias com ele. E eu vivi. E eu sou grato por esses 3 dias que eu vivi com meu filho. E quando eu tive a notícia que meu filho tinha falecido, falei com o meu pastor. E a Liliane foi usada por Deus também nesse dia. Porque a Liliane dizia: só ore, só adore. E meu pastor falou a mesma coisa para mim. Ele falou: vai lá agora. A Cláudia, entre consciência e inconsciência ainda, na semi-UTI. Eu peguei na mão dela, liguei um louvor. O louvor que nós cantávamos para o nosso filho. Liguei aquele mesmo louvor. O filho que Deus tinha me prometido, Emanuel, o filho da promessa. E eu fiz uma oração. Sinceramente, a oração mais doída da minha vida. Mas eu peguei na mão dela e disse: Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse tempo. Orei por ela, abençoei ela. Agradeci a Deus por Ele ter levado meu filho. Disse: obrigado, Jesus. E eu sei que para um pai e para uma mãe perder um filho não é fácil, mas eu creio que a gente pode ser curado. E Deus nos concedeu ter outro filho, porque nesse dia eu fui grato. No dia que eu podia ter me revoltado com Deus, falado tudo que eu queria falar para Deus, porque no meu coração o negócio estava difícil. Eu decidi liberar uma palavra de bênção. Eu decidi ser grato a Deus. E eu creio que nos céus isso moveu os céus. 6 meses depois, minha esposa estava grávida. Uma gestação que nos foi dita que não era para acontecer. Eles disseram: não façam isso, não tenham mais filhos. Porque se vocês tiverem filho, você está botando a vida da sua mulher em risco. Mas eu recebi uma palavra, uma profecia do próprio Deus. E através dessa palavra eu descansei o nosso coração, liberei isso sobre minha Cláudia. E nós cremos até o final. E o Miguel é testemunho disso. Nós carregamos um testemunho vivo, todos os dias. Podemos ver o cuidado de Deus, a graça de Deus sobre nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé? Pedir que você feche seus olhos, que você tente se concentrar em Deus. Se conectar com Deus. Deixe